Pessoal, tudo bem? Continuando nossa etapa de trabalho aqui na fabricação do transformador para o inversor. Hoje nós vamos para os cálculos para definir as espiras do primário e secundário do núcleo do transformador. Tem aqui o carretel do transformador, onde o próprio carretel traz as medidas. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí com uma foto. Ele é 6 por 7,5. No início eu tinha falado 6 por 7,7. Mas ele já traz aqui as medidas exatas. Então vamos fazer o cálculo em cima de 6 centímetros por 7,5 centímetros, 7,5 centímetros. Pessoal, as medidas encontradas no carretel do transformador está em milímetros, portanto 60 por 75 milímetros. Mas é o mesmo que 6 centímetros por 7,5 centímetros, né? 7,5 centímetros, ok? Portanto, eu já tenho aqui algumas informações dos cálculos já pré-definidos aqui para não ter nenhum erro com relação às informações. Então, com as medidas do núcleo do transformador em mãos, vamos aos cálculos para definir sua seção em centímetro quadrado. Então, é 6 centímetros vezes 7,5 centímetros, que é igual a 45 centímetros quadrado, é o núcleo do transformador. Com este valor que representa a área da seção do núcleo, será utilizado na base de cálculos para definir o número de espiras do primário e secundário do transformador e também para definir a potência do transformador. Através das medidas do núcleo do transformador, eu consigo encontrar também a potência exata do transformador. Basta levar o valor da seção do núcleo encontrado ao quadrado, ou seja, multiplicar ele por ele mesmo. Portanto, 45 vezes 45 é igual a 2.025 watts. Então, portanto, esse transformador, ele é um transformador de 2.025 watts, né? Arredondando para 2.000 watts. E não 10.000 watts, como está estampado na tampa, né, do autotransformador, igual propõe o fabricante. Essa questão de potência, igual eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui. A tampa dele está aqui, ó. A tampa do autotransformador fala que é para 10.000 watts. Portanto, quando eu for utilizar os fios para bobinar ele aqui, nós vamos ver as características dos fios, a característica do fio que foi utilizado nesse autotransformador, para ver se realmente o fio suporta os 10.000 watts, igual está pré-definido ali. E falando em potência, considerando que eu preciso definir a seção do núcleo a partir de uma determinada potência. Por exemplo, esse aqui eu comprei o transformador, eu comprei o autotransformador para fabricar um transformador com ele. Eu não sabia a medida do núcleo nem nada, é o material que eu consegui encontrar. Mas considerando que eu tenho uma potência X e preciso achar o núcleo do transformador com aquelas medidas, basta... Deixa eu encontrar aqui. Por exemplo, 3.000 watts. Eu preciso de uma matéria, que é o núcleo do transformador, para 3.000 watts. Portanto, eu preciso encontrar o núcleo, o tamanho do núcleo. Basta tirar a raiz quadrada de 3.000, que é igual a 54,772, arredondando aí para 55 centímetros quadrados. Este deu 45 centímetros quadrados. Precisamos, para 3.000 watts, um núcleo desse aqui que dê 55 centímetros quadrados. Portanto, basta tirar a raiz de 55, onde vamos encontrar, a raiz quadrada de 55, onde vamos encontrar 7,42, que são as dimensões do transformador. Esse nosso foi 6 por 7,5, então para um de 3.000 watts, eu preciso mudar essas características, um pouco mais aberto ou um pouco mais comprido. Preciso de um núcleo que tenha 7,42 por 7,42. Detalhes sobre transformador. O ideal é que seja o mais quadrado possível o núcleo do transformador e não retângulo. Por exemplo, esse é 6 por 7,5. O máximo que eu posso atingir de núcleo para fazer um transformador seria 6 por 9. Então, como eu tenho 6 centímetros, eu poderia colocar 6 mais 3, que daria 9 no comprimento. Mas o ideal para transformador é que seja quadrado o núcleo e não retângulo, ok? Vamos agora à fórmula matemática
para definir o número de espiras do primário e secundário. Tem uma fórmula que é uma constante matemática que usa para fazer os cálculos de espiras do transformador, que é 48,4. Essa constante ela é igual para todos os transformadores que for deste modelo que for fabricado, tanto o transformador ou o autotransformador, que é uma constante matemática para cálculo de transformadores para uso contínuo. Portanto, o número de espiras vai ser igual a 48,4 vezes 26 dividido por 45. 26 vai ser a tensão do primário que nós vamos trabalhar para o meu inversor, e 45 é a seção do núcleo que nós encontramos. Vai ser igual a 28 espiras. Para o secundário, basta substituir o valor da tensão na fórmula matemática. Portanto, o número de espiras vai ser 48,4 vezes 127 dividido por 45. É igual a 137 espiras. Para o secundário, em 127 volts. Complementando as espiras do secundário para 220 volts, assim como foi feito no autotransformador, basta substituir os 127 volts pelo 220. Portanto, vai ficar 48,4 vezes 220 dividido por 45. Vamos ter 237 espiras total no secundário do transformador, já incluindo as 137 espiras do 127. Porém, como vocês viram no vídeo anterior, o número de espiras total do autotransformador foi menor que a encontrada no meu cálculo para 220. Aqui nós encontramos 237, porém foi encontrado 148 quando desmontamos o transformador, o autotransformador. Portanto, nesse caso, foi utilizado uma constante matemática menor do que o 48,4, ok? Como descobrir qual o valor que o fabricante desse autotransformador utilizou, qual a constante, né, que ele utilizou para cálculo, para bobinar este transformador, que deu apenas 148 espiras. Basta substituir a fórmula, a constante matemática, pelo número de espiras, né? No caso, nós vamos utilizar o 148, que antes estava multiplicando, agora passa dividindo, ficando assim, 148 dividindo por 220 dividido por 45. É lógico, 220 dividido por 45 tem que entrar entre parênteses para o cálculo dar certo. Portanto, deu uma constante de 30,27. Uma constante matemática utilizada para definir o número de espiras do autotransformador. Utilizando uma constante matemática menor do que 48,4 não é ideal para transformador ou autotransformador que vai trabalhar de forma contínua, né? Usa-se um valor desse mais baixo quando é para se fabricar tipo máquinas de solda, onde se deseja corrente mais alta, né? Portanto, você vai ter maior ruído do transformador, maior vibração e maior aquecimento. Portanto, normalmente as máquinas de solda têm até sistema de ventilação forçada para poder fazer a refrigeração. Então, portanto, esses foram os cálculos necessários para o cálculo de espiras, né, para contagem de espiras, e na sequência vamos trabalhar nas medidas dos fios, né, os fios maltados, para ver qual vai ser o fio que vamos utilizar, já que nessa questão aqui vamos ter um primário com fio grosso, menos espiras, que deu 28, né, e o secundário, que vai ser um 127, 220, portanto vou ter que utilizar um fio provavelmente mais fino do que o que foi utilizado na fabricação aqui desse autotransformador. Ok?